Na hora de abrir um negócio, é preciso cuidado com as promessas de parceiros e possíveis sócios. Essa lição a Denilson James leva para a vida após fechar os primeiros espaços de beleza. Depois de morar um tempo na Europa, ela voltou ao Brasil com vontade de empreender. Mas, sem fazer pesquisa de mercado, acreditou nas promessas de um shopping recém-inaugurado, com a expectativa de que o local seria mais seguro e com maior movimento de clientes. Outros erros nessa jornada empreendedora levaram ao fechamento dos espaços de beleza que Denilson investiu até conseguir se consolidar no mercado. Aonde foi que eu errei? Receber uma promessa e essa promessa não ser cumprida, ainda mais quando é numa questão de empreendedorismo, é ruim pra caramba, né? A Denilson passou por isso e acabou falhando em vários pontos e teve que fechar a loja. Mas a gente vai conversar com ela agora para entender exatamente onde foi que ela errou e, é claro, a gente também vai dar dicas aí durante o programa. Denilson, obrigado pela sua participação. Por nada. Vamos lá, do começo. Quando você veio, você morava na Europa e você veio para o Brasil já com o sonho de empreender. Exatamente, estudei fora e já vim com aquele sonho de montar o meu negócio. Aí foi aquela parte, aonde montar um negócio, né? Então eu procurei dentro de um shopping por achar que tinha segurança, porque muitas pessoas iam circular e tudo, né? Então montei a minha primeira loja dentro de um shopping. E aí a gente falou de promessa, porque naquele primeiro momento, quando você viu esse shopping que ele estava sendo montado, você achou que teria cinema, que teria um monte de coisa lá que iria ajudar a movimentação no que você abriu. Você abriu um salão, não é isso? Sim, um salão. E aí, como é que foi isso? E aí, montou o shopping, nada de chegar ao cinema e nada de chegar às lojas americanas e as contas chegando. E eu fui me frustrando. E aí começou a fazer aquela bola de neve e eu comecei a ficar muito preocupada. Será que realmente vai acontecer isso que me prometeram, né? E já ia fazer quase um ano e eu ia conquistando clientes, mas não o suficiente para manter a loja, né? E aí eu resolvi fechar essa loja, a primeira, que foi no shopping. Mas aí, antes de você fechar, só para a gente entender um pouquinho mais. Você achou que faltou fazer um estudo melhor do local, de entender um pouco mais como é que funciona, a questão dos clientes também, a movimentação? Faltou sim. Se fosse hoje, com a experiência que eu tenho, eu jamais teria montado nesse shopping, nessa cidade satélite que eu montei. Eu teria montado em outra cidade, com mais movimento, com mais, assim, digamos, fluxo de pessoas no dia a dia. Porque onde eu montei, apesar do poder aquisitivo contar e não contar, porque depois eu vou te falar da minha loja, eu saí do Gama para vir para o Goiás e ficou, para mim, muito melhor do que no Gama, né? Porque digamos assim, que no Gama o poder aquisitivo seja um pouco maior do que o Goiás. É a ideia que as pessoas têm quando a gente fala de Goiás e DF, né? Só para a gente situar o pessoal que está acompanhando a gente, que a gente é um programa nacional. Galera, o Gama é uma região administrativa de Brasília, que fica aproximadamente uns 50 quilômetros de Brasília e é considerada Distrito Federal. Então essa região que a Denilson está falando, que existem vários empreendedores lá também, mas aí no seu caso não foi tão frutífero, né, com relação a isso. Mas Denilson, você pensou na área, no planejamento, na questão financeira, administrativa, quando você abriu essa primeira empresa, esse primeiro salão? Eu era muito, digamos que, muito novinha, assim, era meu primeiro negócio, então, aqui no Brasil, né, lá fora eu já tinha meu negócio. Então foi o primeiro, eu vim muito verdinha, digamos assim, eu morei 10 anos fora, então o que a gente assistia nos noticiários era só violência, assalto, essas coisas, então eu tive medo de empreender aonde me falaram, olha, aqui é melhor, vai aqui que é melhor, e eu não, fiquei com medo e preferi ir na minha intuição. Então assim, eu não fiz planejamento, eu não fiz aquele estudo para saber se a população era mais jovem, era mais mulheres, homens, eu não fiz nada disso. Eu fui mesmo na minha intuição e fui embora.
E aí não tinha movimento no seu salão. Você acha que faltou divulgação, faltou também um trabalho de marketing à época? Eu tinha até um trabalho de marketing, era mais mesmo assim, acho que o comércio em si ali dentro do shopping, o shopping não vingou, digamos assim. Você acha que foi em questão do local mesmo? No local, eu acredito que sim. E como é que você estava se organizando naquela época? Quando você começou a ver que não estava dando retorno, que não tinha muitos clientes, como é que você começou a se preparar como empresária para tentar não quebrar naquele momento? Eu comecei a pegar minhas reservas que eu tinha guardado. Eu comecei a pegar minhas reservas, aí eu fui me frustrando cada vez mais, até o ponto de eu falar assim, não, chega, até aqui já deu, senão vai virar uma bola de neve, eu não vou conseguir sair. Você chegou a fazer dívidas? Sim. E perdi um carro. você deu um carro? Como é que foi essa história? Eu peguei um empréstimo e no final eu tive que vender o carro para pagar o empréstimo, porque a loja não vingou. E aí, qual foi o momento que você falou assim, agora eu preciso baixar as portas, não dá mais? Você lembra desse dia? Sim, quando eu olhei, chegou aquelas várias contas, né, duplicadas lá do shopping, eu olhei assim e falei assim, não, agora não dá mais. Eu esperei um ano, porque a gente sabe que quando a gente monta um negócio, não é da noite pro dia. A gente vai construindo, né, e até hoje eu tenho clientes que eram do shopping, me seguiram. Então o problema não sou eu, o problema realmente acredito que foi o ponto. E aí chegou um momento que eu falei, não, senão a coisa vai piorar e eu vou ter que fechar as portas mesmo. Aí fechei muito triste, porque eu tinha investido ali um carro, tinha investido muita grana, e aí teve que largar tudo para trás, porque eu peguei um erro que eu acho que eu cometi muito grande. Eu peguei a loja crua, aí coloquei piso, coloquei tudo, montei a loja todinha. Você não teve esse retorno do que você investiu? Não tive, de perdi. Pintura, essas coisas? Nada, espelho, porque eu montei algo muito assim moderno, muito... Eu gastei muito, paguei arquiteto para fazer projetos e tudo, então eu gastei muito e não consegui recuperar nem o que eu gastei. Aí eu quase desisto, assim, fiquei bem frustrada, mas aí eu sou geminiana, né? Não, eu nunca desisto. Aí você baixou as portas, fechou essa empresa e você abriu outra. Abri outra. Como é que foi? Aí, a princípio, eu fiquei depressiva, eu dizer assim, muito triste, assim, guardei todas as minhas coisas que deu para levar, né? Porque eu não pude levar blindex que eu coloquei, nem os espelhos, porque eu tinha colado na parede, eu não tinha essa experiência, né? Então, ficou tudo lá, luminária, tudo, deixei tudo. Aí guardei só os móveis, guardei em casa. E aí fiquei muito triste, meus amigos que acompanhavam toda a minha história, né? Falou assim, James, eu não lembro, você ficar me emocionando. Falei assim, olha, tem uma lojinha aqui, é pequenininha, é simples, mas acho que dava pra você começar. Aí eu fui lá, olhei, realmente era bem simples a loja, aí muita gente falou, não, a gente vai te ajudar e tal. Aí compraram, meus amigos, todo mundo, minha família comprou tinta e foi todo mundo pra essa loja. Aí aluguei lá, o aluguel era R$500. Aí aluguei, montei a loja, ficou bem bonitinha. Aí comecei a trabalhar, comecei a postar no Face, aquela coisa. Aí eu fui começando a conquistar clientes. Aí já não era nessa cidade, era em outra. Aí entrei na academia, conheci o pessoal da academia e o povo começou a ver meu trabalho. Começou a gostar e comecei a crescer a minha clientela. Você já começou um planejamento quando você fez essa segunda loja? Você já fez um planejamento diferente? Na verdade, eu não fiz, porque como eu vinha muito abalada, eu fui assim mesmo na coragem, não fiz. Eu não tinha nem máquina de cartão de crédito. Tinha gente que eu fazia no boleto, aquela coisa, né? Fiado? No fiado. Isso também é um erro, né? O fiado depois é um para erro. Receber também é complicado. Verdade. E aí apareceu a oportunidade de montar uma loja grande, eu fiquei com muito medo. Aí eu sou evangélica, né? Eu fui na igreja buscar a palavra, Deus falou comigo, vai que eu sou contigo. Aí eu fui, falei com a minha mãe falou, peixinho que tem medo de crescer morre pequeno. E aí eu peguei aquilo pra mim e falei assim, quer saber? Eu vou, com a cara e a coragem. Mais uma vez, peguei o meu carro e falei, vou vender o carro e vou montar um negócio. E assim, foi tão de Deus que eu botei um anúncio pra vender só o ponto. Levando as cadeiras, levando tudo e consegui vender. No caso do carro, quando você pegou esse segundo carro que você vendeu, você já fez um planejamento para esse dinheiro? Você conseguiu pensar, Sim. Vou usar assim, assim, assim? Sim. Na verdade, eu tinha um Ford Ka. Na época valia 12 mil.
E meu pai tinha um Sandero Stepway. E meu pai falou assim, me dá os 10 mil e eu te dou o Sandero Stepway. E aí eu falei assim, então eu vou fazer isso e vou ficar com 2 mil reais para eu investir. Que era a parte do meu aluguel e 1.000 reais eu ia pagar o aluguel, porque o primeiro mês ele tinha deixado mais barato. E o outro 1.000 reais eu vou investir em produtos para a loja. Mas a gente tem que lembrar que o aluguel nessa época já subiu para 4 mil, né? Não, a princípio era 2.500, 3.500 e 4. Ah, entendi. Eu falo assim porque já foi no final, né? Mas era 2.500, mesmo assim, de 500 para 2.500 era um salto, né? E aí eu peguei esse 1.000 reais, comprei de produtos e aí fiquei 8 anos dentro dessa loja. Aí foi subindo, foi subindo. Quando chegou na pandemia, já estava 4 mil o aluguel e o dono ia aumentar para 5. Então aí foi um momento que eu falei, na pandemia? Mesmo na pandemia. Aí teve aquele momento que fechou tudo. E aí ele falou assim, vou aumentar o aluguel e eu fiquei desesperada. Então ele foi na contramão de tudo. Foi. Tava vindo a pandemia, todo mundo tinha que fechar. Ele, ao invés de segurar o valor do aluguel, ele decidiu aumentar. E você tinha... Já estava ciente que ia aumentar. Que ia aumentar. Já estava ciente. E você conseguiu se planejar financeiramente para conseguir sustentar esse aluguel e manter o local? Já não estava mais dando. Assim, já não estava muito difícil. Eu já estava, o que eu fiz? A loja tinha 400 metros quadrados, era grande também, bastante. Eu tinha investido muito lá também. E aí, o que acontece? Aí eu já tinha vendido esse Stepway também, já tinha comprado outro carro mais barato, eu peguei o dinheiro, investi novamente na loja. E aí, quando ele falou que ia aumentar, eu desanimei, falei, não dá mais. Essa loja era um salão também? É clínica de estética e salão, era centro estético e salão. E você pensou em ter sócios, alguém para te auxiliar nisso? Eu não quis, porque eu já tive 2 sócios e que não deram certo. Do primeiro negócio? Sim. E o que foi ruim nessa relação com esses sócios? A primeira sócia, porque nós duas trabalhávamos e dividia todas as despesas e eu trabalhava mais que ela. No caso, ela... Então faltou, você acha que também, só para a gente poder pontuar, nessa questão também é importante que a gente utilize os sócios de uma forma consciente, né? Que consiga dividir bem as tarefas para que um não acabe trabalhando mais que o outro. E talvez tenha faltado um pouco isso, né? Vocês pensaram só na questão da divisão dos valores, não pensaram na divisão dos trabalhos, né? Na verdade, sim, só que ela era muito lenta. Então, enquanto ela atendia uma cliente, eu atendia 4. E afinal, eu chegava a trabalhar mais e ganhava o mesmo que ela. Então, aquilo ali foi pesando para mim, eu vi que não dava certo. Aí, a segunda sócia, a gente dividiu que a parte minha ia ser só o salão, a parte dela ia ser só a estética. Mas ela era irresponsável. Ela marcava os clientes, ela não chegava no horário correto, e aí eu ficava com aquela, como se a responsabilidade fosse minha. Você era cobrada. Exato. E aí também não deu certo. Aí eu resolvi, a partir de hoje eu sou sozinha. Aí voltando para a segunda loja que você abriu, então chegou a pandemia e aí de novo a mesma pergunta. Qual foi o momento que você parou assim e falou, acho que agora não dá mais, vou ter que fechar? Eu fiquei lá 8 anos. Em 8 anos eu nunca atrasei o aluguel. Quando chegou, antes da pandemia, que foi fevereiro e março, eu não estava conseguindo juntar esse dinheiro para o aluguel. E como eu sou muito assim, responsável e já estava preocupada porque já tinha acontecido anteriormente, eu preferi passar o ponto antes que esse momento chegasse. Bom, a gente agora vai para um breve intervalo e na volta a gente vai conversar com o nosso especialista, o Enio Pinto, para entender exatamente onde foi que a Denilson errou. E é claro, como sempre, você já sabe, né? Ter as dicas para que você não cometa, talvez, os mesmos erros, né? Exatamente. A gente volta rapidinho. Esse intervalo é rapidão, né? Eu sempre gosto de falar.
Seja bem-vindo de volta, nosso programa está no ar e hoje a gente está conhecendo a história da Denilson, que abriu um salão de beleza depois de voltar da Europa, mas aí teve uma série de problemas, um shopping que prometeu um monte de coisas e não cumpriu nada, não foi, Denilson? Foi. Então, pra gente pontuar rapidinho, onde você acha que você errou? A gente colocando os pontos assim, administração... Eu errei na administração, errei de não ter feito a pesquisa, né? De público. E também por eu ser muito boazinha. E demorou um pouquinho para eu aprender a ser mais dura. Não é fácil não, ser bonzinho não é fácil não. Mas eu vou te falar um cara que é bonzinho e é muito bom, que é o Enio Pinto, que vai dar agora as dicas pra gente entender exatamente onde é que foi que você errou. E é claro também, a gente entender o que você poderia ter feito diferente e aí a gente aprender um pouquinho também. Enio, é com você aí. Fala Márcio, olá Denilson, prazer em te conhecer. Vamos para as dicas de hoje. E aí, de início, essa questão de empreender no exterior e empreender no Brasil. Veja, a dinâmica é exatamente a mesma. Business, negócios, é a mesma coisa. Entretanto, claro, naturalmente, a legislação trabalhista e tributária tende a ser bastante diferente. O grande cuidado que você tem que ter é uma adaptação do teu produto ao novo mercado, no caso, ao mercado brasileiro. E aí, recordando, a gente sempre fala dos 3 mercados. O mercado fornecedor, de quem você vai adquirir, de quem você vai comprar os insumos necessários para a prestação de serviços dentro do teu salão. Quem são os concorrentes já estabelecidos, o seu mercado concorrente, ou seja, além do mercado fornecedor, o mercado concorrente. Quais são os pontos fortes, que você terá que mantê-los e até superá-los, e quais são os pontos fracos da tua concorrência, qual é o tendão de Aquiles dele, esse pode ser o diferencial, o ineditismo, isso é que pode ser a inovação que você traga para suplantar a concorrência já estabelecida. E por fim, e principalmente o mercado consumidor, o teu usuário, o teu cliente, cada vez mais empoderado e soberano. É fundamental que você tenha muita empatia com o cliente para entender o que é valor para o cliente brasileiro, o que de fato ele procura quando vai até um salão de beleza aqui no Brasil. Lembrando, clientes pagam preço, mas querem receber valor, que é um benefício concreto, que é o serviço prestado, mas através de uma experiência incrível. Então, o grande diferencial é você entender o mercado local. Denilson, essa sua questão com o shopping em função das promessas, o que acontece? Na verdade, aí perdeu todo mundo, né? Perdeu o cliente, perdeu você como empreendedora, mas também perdeu o shopping. Esses que eram argumentos de venda, a gente vai ter um volume grande de transeuntes, a gente vai ter empresas âncoras aqui, eventualmente salas de cinema, eram de fato a expectativa do shopping. É o que todo shopping persegue. Lembrando que quase sempre o aluguel do empreendedor no shopping é um percentual do teu faturamento. Enquanto o shopping traz fluxo, o cliente converte em vendas, ganha o empreendedor, que é bem atendido, e consegue faturar bem, e ganha o shopping, que é remunerado com um percentual das vendas. Então, de fato, você não tem como processar e conseguir alguma coisa do shopping em relação a isso. Você vai ter que ficar restrito ao que está prescrito no teu contrato. Denilson, vamos lá. Essa questão de fazer logo um alto investimento na largada, às vezes pode ser um problema. A gente sempre diz o seguinte, olha, sonha grande, até porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, mas começa pequeno e cresce rápido. Mas cresce em função dos feedbacks que você recebe do cliente. À medida que você vai conhecendo melhor o cliente, as necessidades dele, os desejos dele, os sonhos desse cliente, você cresce de maneira mais customizada, mais cirúrgica, mais acertada. Portanto, fazer um grande investimento sem ainda conhecer bem o que é entendido como valor para o cliente, de fato é um erro. Siga essa dica. Comece pequeno, receba os feedbacks, os presentes do cliente, entenda o que ele quer de você e aí cresça de acordo com os desejos, necessidades e sonhos do seu cliente. A expansão, Denilson, trocar de local, é uma determinação do cliente. De novo, ele é a razão de existir do seu empreendimento. É o soberano e empoderado. Ele aumentando demanda é que vai sinalizar para você que eventualmente o teu negócio não tem mais estrutura para atendê-lo. Antes de partir para uma expansão, você tem que pensar em rever seus processos,
É possível atender mais gente fazendo uma revisão de processo, incluindo, por exemplo, agendamento, alterando carga horária, funcionando em dias que até então você não operava? Se for possível, essa é a melhor opção antes de novos investimentos numa expansão. Se houver a necessidade da expansão, faça uma expansão gradativa para ir atendendo o seu cliente, eventualmente durante um processo de obra, para que você não deixe de ter faturamento, desde que isso não cause um desconforto para o seu cliente. Mas quem determina quando expandir e o tamanho da expansão necessariamente é a demanda, necessariamente é o seu cliente. A parceria, o sócio, é um assunto bastante recorrente, Denilson, não é um problema só seu não. Eu brinco que sócio é um estresse que eu gosto de ter. Pensa, ter alguém com quem dividir as reflexões do rumo do seu empreendimento é sempre muito positivo. Quase sempre isso não é possível com o teu time. É interessante que seja com alguém que seja tão comprometido quanto você. E aí, como escolher o sócio mais adequado? Lembrando, sócio é o antagonismo de amizades, de amigo. Amigo você confere e escolhe por afinidades. Você quer alguém que torce para o teu time, que tem os seus hobbies, que curte o mesmo esporte que você, para ser sua companhia. O sócio não. É alguém quem tem um pensamento convergente ao seu, mas uma atitude, um comportamento complementar ao teu. A gente procura sócios considerando alguns aspectos. O primeiro, eventualmente eu não tenho todos os recursos financeiros necessários para uma sociedade. E aí o foco tem que ser em um sócio capitalista. Eventualmente eu vou ter que procurar um sócio que tenha habilidades, competências que eu não tenho. Pode ser que eu seja um cara mais de salão de vendas, um cara mais interativo. Eu preciso de alguém que cuide mais do back office, do fluxo financeiro. Então eu procurar alguém que tenha as competências que eu não tenho. Eventualmente eu vou ter que procurar um sócio que tenha agenda, disponibilidade de tempo. Eu posso não estar dando conta de todas as tarefas, se, por exemplo, eu estiver envolvido com aspectos operacionais do meu salão. E muitas vezes eu procuro um sócio tão somente para dividir os riscos desse empreendimento. Lembrando que você terá que distribuir também lucros entre esse sócio. Então, a avaliação do sócio ideal é em função das suas deficiências, das suas debilidades. Você precisa de complementariedade em quê? Em recursos financeiros, em habilidades, em competências, em disponibilidade de tempo, alguém para dividir riscos. Essa é uma definição que vai se dar em função do que te falta. É o que você vai buscar no eventual sócio. Olha, Denilson, a questão de ter um sistema de informatizar, de automatizar alguns processos de gestão dentro do empreendimento é sempre muito bem-vindo. É inexorável que hoje, mesmo negócios tradicionais, como um salão de beleza, tenham algumas casquinhas tecnológicas, tá? Veja, a adoção de um sistema vai permitir que você agilize processos, agilize gestão, tenha mais velocidade em obter informações para o teu processo decisório. O melhor ainda de um sistema é que ele traz precisão nas informações que você vai obter e ele te libera tempo para que você foque no que de fato é estratégico para qualquer empreendimento, que é o cliente. Está o tempo todo fazendo empatia e entendendo o que são os desejos do seu cliente, para que só assim você possa encantá-lo levando os produtos que ele de fato sonha. Denilson, olhando para o teu caso e fazendo uma avaliação rápida, a minha percepção é que você focou muito na solução, salão de beleza, e não tão no problema. A gente tem que focar absolutamente no problema, porque o problema é que vai nos dizer como é que eu resolvo esse problema, e não já trazer a solução, que é o salão de beleza eventualmente sofisticado, dentro de um shopping, que talvez não fosse exatamente o que o cliente queria como solução. Foque sempre no problema. Deixa eu te dar um exemplo aqui, abstraindo aí do teu negócio. Vamos lá. Olha, eu estou querendo montar uma academia de ginástica numa cidade de pequeno porte. Eu chego lá e percebo que as pessoas estão precisando sim entrar em forma. Monto uma academia num shopping, uma academia sofisticada, faço propaganda, divulgação e nada, não tenho um volume de vendas de clientes que viabilize esse meu empreendimento. Quando eu volto até o problema e vou interagir com o meu público, eu posso perceber que a solução é um clube de corridas. Eles querem entrar em forma, mas não querem ficar num ambiente fechado. Eu posso trabalhar como personal, a gente pode criar aí um pilates, eu posso simplesmente fazer recomendação de receitas saudáveis. Foque no problema.
O problema é que vai desenhar para você o tamanho, a qualidade, a sofisticação da solução que você tem que entregar para o seu cliente. Valeu, Enio! Você sempre com dicas aí perfeitas aí para quem quer manter o seu negócio funcionando. Obrigado, viu? Bom, Denilson, o tempo passou, você não desistiu e você abriu um novo salão de beleza. Como é que é esse salão hoje? E principalmente, o que você fez de diferente do passado que hoje você é um sucesso? Olha, primeiramente eu pensei mais em mim do que nos outros. Eu falei, vou montar um espaço que tenha menos pessoas trabalhando, mas que tenha uma qualidade melhor de atendimento. E foi o que eu fiz. Hoje eu atendo praticamente sozinha e tenho mais 2 doutoras que trabalham comigo, né? Que elas vêm, atendem os clientes e vão embora, assim como toda a minha equipe. Não ficam aqui comigo. A gente trabalha com horário marcado, aí se é uma manicure, ligo, olha, tem um horário tal, horas. Pode ser? Pode. Agenda, a cliente vem, ela atende e vai embora. E assim eu ganhei qualidade de vida, ganhei mais dinheiro porque eu não tenho tanta coisa para pagar e para mim tá excelente. E aí, qual foi o principal ponto que você falou assim, nossa, eu errei tanto nisso aqui e agora você está tocando de uma forma perfeita? Eu agora faço um planejamento, né, de tudo que eu gasto, que entra, que sai, tudo certinho e acredito que investindo mais também no marketing, e isso. Denilson, a partir de tudo que você viveu na sua história, você que veio de fora, veio empreender no Brasil, passou por tanta coisa, né, mas conseguiu vencer, cresceu. Eu queria que você aproveitasse agora e desse uma dica para quem está acompanhando a gente em casa, no trabalho, na empresa, alguém que tem um sonho de empreender, talvez esteja empreendendo, mas o negócio também deve estar, pode ser que esteja caindo. Então, o que você diria para essas pessoas a partir do que você viveu? Eu diria assim, nunca desista dos seus sonhos. Eu sei que tem dias que a gente acorda muito triste, para baixo, que uma coisinha se torna grande, né, para desistir. Mas eu te falo, não desista. Quando a gente nasce para brilhar, ninguém pode apagar a nossa luz. É isso que eu tenho que dizer para vocês. Estou aqui, passei por muitas coisas difíceis, por momentos difíceis, mas hoje estou aqui muito feliz. Feliz e um sucesso, é isso? Também. Parabéns, deixa eu te dar um abraço aqui, parabéns pela sua história, por tudo Obrigada. que você construiu. É uma história muito bacana, você errou, mas consertou no final e hoje é um sucesso. Exatamente. Para você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua audiência. Você já sabe, né? Aqui no canal Empreender, assistir já é um bom negócio. A gente se encontra na semana que vem com mais uma história de um empreendedor que talvez tenha errado no negócio, mas conseguiu seguir em frente também. A gente se encontra. Até mais. Tchau.